Hey there, aqui é o Vinícius, professor de inglês, e chegamos enfim na terceira aula da Maratona Inglês em Casa. Aqui nesse evento, nessa semana, você está aprendendo exatamente o que pessoas comuns fazem para chegar à fluência em inglês. Para que você também faça o mesmo e usufrua de todos os benefícios de falar e entender inglês. E nessa aula você vai aprender como sempre ter todo o inglês na ponta da língua, como nunca mais esquecer as palavras que aprendeu, também as estruturas que aprendeu. É uma técnica que colabora para que as frases venham praticamente de forma automática na sua boca na hora que você precisa. E mais, é uma forma de automatizar o seu processo de memorizar as palavras e estruturas do inglês para nunca mais esquecer o que aprendeu. Mas é importante, para você conseguir entender bem o que eu vou te passar hoje e também para que tudo isso faça sentido, você precisa assistir as aulas da semana na sequência que eu estou liberando. Então, por isso, se você ainda não viu as aulas 1 e 2 da maratona, pausa agora esse vídeo e volta aqui nas aulas anteriores, clicando nos botões que estão acima desse vídeo. Nessas primeiras aulas que você teve até aqui, nas aulas 1 e 2, você vai conhecer o caminho para desenvolver a sua conversação, mesmo que não tenha com quem praticar o tempo todo, além de muito inglês na prática, com frases novas, diálogo, enfim. A gente está caminhando agora para a reta final da maratona, que vai se encerrar nesse domingo, dia 17 de janeiro, então você só tem até esse dia para assistir as 3 aulas da maratona, não perde tempo. Mas mais uma vez, eu preciso agradecer pela participação incrível de vocês nessa maratona, tanto aqui nas aulas, quanto no YouTube, nos encontros ao vivo que a gente fez, no Instagram, são dezenas de milhares de pessoas que se inscreveram e estão participando desse evento, está sendo completamente incrível. Eu já respondi inúmeros comentários e mensagens essa semana, já perdi a conta, eu li absolutamente todas e fiz o possível para responder. É realmente incrível conhecer essa comunidade de pessoas dispostas a se tornarem fluentes em inglês de uma vez por todas. Eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa caminhada. Então, vamos lá para o meu computador colocar a mão na massa, vamos lá. Então vamos seguir aqui aprendendo as nossas chaves de estudo que você está começando a implementar nos seus estudos de inglês ao longo da semana. A gente já viu 6 chaves de estudo, revisão rápida. Ordem das habilidades, primeiro você tem que focar nos seus primeiros meses de estudos a mandar inglês para dentro, consumir, ouvir, realmente internalizar o inglês para só lá na frente, depois de algum tempo você começar a pôr para fora, falando e escrevendo. Fragmentação, nunca se preocupar em aprender tudo de uma só vez, nunca se preocupar em perguntar todos os porquês de uma só vez. Você tem que ir aprendendo de forma fragmentada. Fique em paz, foca no que eu tô te explicando agora, deixa que o resto vai aparecer depois. Uma coisa de cada vez para que nunca fique difícil. Gramática intuitiva é uma das coisas mais importantes, uma das coisas que mais pode assassinar os seus estudos se você não fizer dessa forma. Querer tratar o inglês como fórmula, como matemática, que você tem que somar peças e construir para poder formar frases de um jeito muito racional, sendo que não. Precisa ser intuitivo e natural, aceitando as expressões e encontrando padrões do inglês que você vai repetir. A gente viu tudo isso acontecendo na prática. Diálogos com áudio, que te permite internalizar a conversação do inglês de forma natural, mesmo que você não tenha com quem praticar. Porque para sua conversação ficar boa, você tem que fazer o que cabe aqui na ordem das habilidades. Mandar inglês para dentro, ouvir conversas significativas, ouvir, ter contato e repetir, para que lá na frente você consiga, no momento que você tiver em situações parecidas, se virar tão bem quanto. Otimizar o seu tempo. Você aprendeu que você vai, a partir de agora, escutar esse material, escutar o inglês, enquanto você estiver fazendo outras coisas, de forma que você não precisa ter aquela tonelada de tempo livre para poder aprender inglês. Você consegue otimizar o seu tempo enquanto você já está fazendo alguma coisa que faz parte da sua rotina, para poder colocar lá o áudio tocando, um fone de ouvido, naquele momento que as suas mãos estão ocupadas, mas os seus ouvidos estão livres. Assim você otimiza o seu tempo de estudos. Se o seu tempo é apertado, é só usar esses espacinhos que você vai ganhar muitas horas de inglês na sua semana. E o caminho para aprender palavras novas, vocabulário, a gente falou sobre isso. Você nunca mais vai pegar listas de palavras, tabelas de palavras e ficar tentando decorar esse monte de palavras soltas. Você já viu que isso não funciona e você não vai fazer mais. A partir de agora você aprendeu que palavras simplesmente aparecem, palavras novas você vai conhecendo à medida que você avança no seu material, aprendendo novos diálogos com áudio, aprendendo novos padrões de frase do inglês. Essas palavras vão aparecendo ao longo do tempo e você vai criando a sua base de um jeito natural e o melhor de tudo, com contexto. Você nunca vai tentar aprender palavras soltas, do nada, sem contexto, fazendo lista. Você vai aprender as palavras dentro de contextos verdadeiros, nas frases e nos diálogos, à medida que elas vão aparecendo. E agora eu quero te falar como você vai fazer a questão da memorização. Deixa eu tirar um negrito aqui. Porque é o seguinte, essa vai ser a nossa 7ª chave de estudo. Não adianta nada você aprender um monte de coisa, assistir um monte de aula, sendo que nada disso vai ficar na sua cabeça. Você precisa lembrar na hora que você for usar o inglês de verdade. Então, como a gente faz essa memorização
eficiente, porque isso aqui não pode ser sofrido. Se for sofrido de fazer, você vai desistir, e é isso que a gente não quer que seja. Então, memorização só acontece se você fizer uma coisa. E na verdade isso é nem memorização de idiomas, não é memorização de inglês específico. Não, é memorização de qualquer coisa. Seu cérebro só grava as coisas que ele tem muito contato. Então você viu a primeira vez, você esquece. Você precisa ter vários pontos de contato de novo com aquilo lá, para que finalmente isso fique na sua cabeça. Então existem diversas formas de você fazer memorização, seja anotando no seu caderno para revisar, seja anotando pela casa os post-its das frases que você aprendeu para que você fique batendo o olho e encontrando, seja reassistindo as aulas. Todas essas coisas são possíveis para que você faça memorização, mas nenhuma delas é muito eficiente. A gente não tem muito tempo para ficar reassistindo a aula inteira. Também não tem muito tempo de ficar o tempo todo abrindo o caderno e tentando decidir o que você vai revisar naquele dia. Então a partir de agora eu vou te ensinar uma ferramenta, eu vou te ensinar a usar uma técnica muito simples, mas muito eficiente, que vai te permitir memorizar o inglês de forma automática. É literalmente mecânico. Só faz o que eu vou te mostrar e você vai lembrar tudo que você aprender. A partir de agora você vai usar a técnica da repetição espaçada dos estudos. O que é repetição espaçada? É autoexplicativo. Você vai repetir aquele conteúdo para o seu cérebro entre espaços, criando espaços. Então revisa agora, depois revisa daqui a 3 dias, depois revisa daqui a 4 dias. Como você vai fazer isso? Tendo que abrir a aula de novo 3 dias depois? Abrindo o caderno de novo 4 dias depois? Não é isso não. A partir de agora você vai usar uma ferramenta muito simples, grátis na internet, chamada Anki. Anki, em japonês, é uma palavra que significa memorização. Tá aí uma curiosidade. Vamos lá. O que o Anki vai fazer? É um site, um aplicativo que você pode até colocar no seu celular, muito simples, que ele te permite revisar os estudos de forma eficiente. Por quê? Não adianta nada você ter o seu caderno lá de 400 páginas, sendo que você tem que olhar por ele inteiro para poder revisar os seus estudos. É muito mais fácil quando, dia após dia, você sabe exatamente o que você tem que revisar naquele dia. Por exemplo, amanhã eu só tenho que revisar isso. Muito prático. Você já tem a organização do que você precisa revisar. E como que o Anki faz isso? Através de uma técnica muito, muito simples. Olha só. O Anki te mostra mais vezes o que é difícil para você e mostra menos vezes aquilo que já é fácil. Ou seja, quando você acessa o site do Anki e você passa a usar, ele vem em branco. É um baralho em branco. Eu falo baralho porque os conteúdos que você adiciona dentro dele a gente chama de cartas. Então acaba virando um baralho. Então ele vem em branco, como um caderno em branco. Não vai ser que nem esses aplicativos que você abre o aplicativo, aí ele te dá frases, ele te dá palavras, te dá joguinhos. Não é nada disso. Ele vem em branco e você adiciona dentro do Anki as coisas que você está aprendendo. Então você adiciona todas as frases novas que você está aprendendo. Até se for dos diálogos, por exemplo, a gente estudou diálogo na aula 2. As frases desse diálogo, elas podem ir para o Anki lá. E aí você vai adicionando esse conteúdo. Estudou? Aprendeu 10, 15, 20 frases na sua aula? Geralmente é essa quantidade que eu trago, 10, 15 frases por aula. Você pega essas frases, adiciona dentro do seu Anki. Eu já vou mostrar mais como é que ele fica, tá bom? Eu já vou mostrar a cara dele, como é que funciona. Por hora eu só estou mostrando o conceito. E aí, quando você adiciona esse conteúdo dentro do aplicativo, dentro do seu Anki, ele se encarrega de, dia após dia, te mostrar o que você tem que revisar. Então, ó, Marcos, hoje você precisa revisar isso. Ana, hoje é só você revisar isso aqui. Você abre o seu Anki dia após dia, todos os dias. Quando você abre, ele fala assim, ó, hoje você tem que revisar essas 12 frases aqui. Como é que ele organiza isso? Ele mostra mais vezes aquelas frases que são difíceis para você, aquelas frases que você não entendeu muito bem, aquelas frases que você sempre esquece as palavras, e ele mostra menos vezes o que já é fácil. Hello, hi, thank you. Isso ele mostra muito pouco, ele mostra mais aquilo que é mais novo, aquilo que é mais recente nos seus estudos que você ainda está internalizando. E como que ele sabe o que é novo, o que é fácil, o que é difícil? Ele adivinha, ele entra no seu cérebro e adivinha que aquilo é difícil ou fácil para você? Não, você fala para ele. Por exemplo, esse aqui é um print, é uma imagem que eu tirei dentro do meu próprio Anki. Eu adiciono dentro dele as frases que eu aprendi, as frases que eu estudei no meu material. E aí, quando eu adiciono essas frases, eu vou revisar. E aí vem na parte da frente a frase em inglês, a princípio a parte de trás vem branca, eu só leio a parte da frente. E aí eu leio a parte da frente. It wasn't my fault, the power went out last night. E aí eu tento lembrar, isso significa não foi minha culpa que a luz acabou ontem à noite. Legal, tentei lembrar. Aí eu vejo a resposta, quando eu clico para ver a resposta eu consigo ver essa parte de trás aqui, que é a tradução. Não foi minha culpa que a luz acabou noite passada. Legal, eu acertei exatamente o que a frase quis dizer. Quando eu olho a tradução,
Eu posso falar pro Anki, eu mesmo falo pra ele se eu quero ver de novo, porque eu errei, o primeiro botão é o de errei, ou eu falo que eu achei difícil, ou eu falo que eu achei bom, ou eu falo que eu achei fácil. E baseado na minha resposta, se eu achei difícil, bom ou fácil, ou se eu quero ver de novo porque eu errei, ele mesmo me diz quando que eu tenho que ver essa carta de novo. Então, por exemplo, se eu achar que aqui que foi bom, good, significa bom, ele só vai me mostrar daqui a 2 semanas essa frase. Só vou ter que ler essa frase de novo daqui a 14 dias. Se eu acho que é muito fácil, 18 dias só que eu vou ter que ver isso aqui. Agora, se eu acho que ela é difícil, não tô muito seguro dessa frase, vou marcar difícil. Daqui a 1 semaninha ele me mostra de novo. Então, quando você acabou de adicionar, você vai marcar lá que acha bom, ele vai te mostrar de novo daqui a 3 dias. Errou? Te mostra de novo amanhã. Achou fácil? Te mostra daqui a 1 semana. E esse tempo vai escalando, ao ponto de que algumas frases que você adicionou há muito tempo, elas vão aparecer eventualmente, e aí você marca lá, achei fácil, agora você só vai ter que ver de novo isso daqui a 3 meses, por exemplo. Ou seja, você adiciona dentro do Anki o conteúdo que você aprendeu, o conteúdo que você estudou em aula, e ele se encarrega de te mostrar dia após dia o que você tem que revisar naquele dia. E acaba que a média ele te mostra de 10 a 15 frases por dia, mais ou menos. Então sabe quanto tempo? O tempo de revisão diária que você vai passar no Anki? O tempo que demora por dia para você abrir e revisar as frases que ele manda. Ou seja, ler as frases, tentar lembrar do significado da frase. Em média, 5 minutos. Essa é uma atividade que é um site novo que você vai aprender a usar, ele é muito simples, é só adicionar frases e revisar frases, mas aprendeu a usar, adicionou o conteúdo, a sua revisão diária no Anki vai ser em média 5 minutos. Você só vai precisar, em média, gastar 5 minutos do seu dia para poder revisar aquele conteúdo que ele te manda. Eu olho as minhas estatísticas em 2020 inteiro. Ao longo dos 365 dias de 2020, eu revisei 363 dias. Eu só perdi 2 dias de revisão. E a minha média diária estava lá nas estatísticas, estava nos gráficos. Vinícius, você gastou em média 5 minutos por dia. É por isso que eu estou colocando esse tempo aqui para vocês. Porque eu, que uso o Anki há tanto tempo, eu tenho milhares de frases já adicionadas lá dentro, ainda assim me dá em média de 5 minutos por dia. Porque o conteúdo vai se espalhando. Dia após dia ele vai se espalhando. Você vai marcando quando que o quão difícil é, o quão fácil é, vai se espalhando. E assim, todos os dias só vai aparecer exatamente o que você tinha que revisar naquele dia. É assim que ele sabe aquilo que é mais difícil ou mais fácil. É assim que ele é tão inteligente em te mostrar o que você tem que revisar dia após dia. E fazer o Anki, por mais que pareça bobo, pareça pouco tempo, pareça simples, ele te permite revisar tudo que você aprendeu e memorizar de um jeito recorde. Essa técnica, na verdade, é antiga, chama flashcards. Flashcards desse jeito aqui, ó. Que literalmente são cartas que você faz de papel mesmo, na época era papel, você faz para poder revisar as coisas novas que você aprendeu. É muito famoso para revisar para prova ou coisa do tipo. Ele pega os flashcards que a gente fazia de papel, transforma no aplicativo, transforma numa plataforma, para que você não precise ficar fazendo papel na mão, também não gaste papel, e assim você não perca papel e tudo mais. E o melhor de tudo, otimiza porque ele te fala o que você tem que revisar naquele dia. Você não precisa escolher o que você vai revisar naquele dia, ok? Então tá aí uma ferramenta nova que você vai começar a usar para poder otimizar a sua revisão de estudos. Fazer essa técnica dia após dia, de repetição espaçada, que é a forma mais eficiente que existe hoje, no século 21, em 2021, é o jeito mais eficiente que existe de memorizar qualquer coisa que você queira memorizar no longo prazo, é usar isso aqui. Começa a usar essa ferramenta e para te ajudar, o que eu fiz? No material dessa aula 3, tá aqui logo abaixo desse vídeo na página da aula, eu já deixei o link para você criar sua conta no Anki e deixei escrito todas as frases que a gente aprendeu em todas as aulas. Então a gente teve a aula 1 e a aula 2 que eu liberei, a gente teve encontro ao vivo na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Em todos esses encontros ao vivo a gente aprendeu literalmente acho que já passou de centena, a gente já aprendeu mais de centena de frases durante essa semana. Então o que eu fiz? Eu já separei todas as frases que a gente aprendeu essa semana num material só, para que fique muito fácil de você só copiar essas frases e adicionar dentro dos seus estudos, adicionar dentro do Anki, para você passar a usar essa ferramenta. Então imagina, todas as centenas de coisas que você aprendeu de inglês ao longo da maratona, você nunca mais vai esquecer se você adicionar dentro do seu Anki e passar a usar a ferramenta para revisar dia após dia, que vai te custar quanto? 5 minutos por dia. Então é por isso que eu te falei que você não precisa de muito tempo livre para poder aprender inglês de verdade. Porque olha só, os áudios que eu falei para você são atividades de escuta que você faz enquanto está fazendo outras coisas. Então você não precisa ter tempo para fazer isso. Você literalmente faz enquanto você está vivendo a sua vida. No seu trajeto para o trabalho, arrumando a casa, lavando a louça, na academia ou qualquer coisa do tipo. E essa aqui é outra atividade rápida de fazer que não te exige tempo. Eu reviso o meu Anki geralmente na hora de dormir. Eu deito na cama, reviso o Anki.
vai me demorar de cerca de 5, 6 minutos, sempre tem aquela passada em Instagram, redes sociais antes de dormir, então eu já pego, já reviso meu Anki e vou dormir. É assim que eu revisei 363 dias dos meus 365 dias do ano passado. Perdi 2 dias ao longo do ano. Então essas técnicas, se você começar a aplicar nos seus estudos, tudo que eu te passei até aqui vai te transformar muito nos seus estudos, vai levar literalmente para um outro nível. Porém, a vida não é só estudo. Você sabe, tem mais 2 pilares aqui para poder adicionar nas nossas chaves de estudo. Então, agora eu quero falar um pouco com você sobre imersão já. Porque é o seguinte, se você ainda não está assistindo seus filmes em inglês, você não está consumindo vídeos no YouTube que você gosta, se você ainda não buscou atrás de artigo alguma coisa para se envolver com o inglês, você está atrasando sua vida. Mas Vinícius, eu acabei de começar. Como é que você quer que eu tô no básico, acabei de começar, você já quer que eu vá assistir filme e série em inglês? Sim, liga a legenda mesmo, tá? Hashtag liga legenda. Liga a legenda, não tem problema ligar a legenda, o fato é, eu preciso que você, desde esse dia 1, desde a semana 1, já se envolva ao máximo com conteúdo em inglês. Então vai assistir as séries que você gosta, vai assistir os filmes que você gosta, vai ouvir músicas, vai ver vídeos do YouTube, vai consumir, vai ler, vai se envolver com o inglês. Claro, você não vai entender tudo de uma só vez, mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, falar inglês, entender inglês, passar o inglês na sua vida, passar a usar o inglês na sua vida, não é uma coisa binária de um dia você não usa, no outro dia você acorda e passa a usar o inglês. Não é assim. Você vai melhorando semana após semana. E para que isso aconteça na sua vida, você precisa começar desde já. Você vai perceber que você só reconhece uma coisinha aqui, outra ali. Ou então você começa a entender uma frasezinha solta aqui, outra ali e tal. E a cada semana você vai entendendo mais. A cada semana você vai reconhecendo uma palavra a mais, vai encontrando uma frase a mais que você aprendeu no seu material. Então, sim, você tem que estudar, você tem que estar lá no seu material sequenciado, tem que estar fazendo suas revisões, escutando os áudios do seu material de diálogos com áudio, mas você tem que fazer a sua imersão já, porque você não está num país falante de inglês, você não vai ouvir inglês quando você estiver no metrô, estiver na TV, você tem que correr atrás. Então tá tudo bem aprender inglês no Brasil, é possível, só que você precisa se envolver com conteúdo em inglês. Então dublado pra você acabou, dublado pra você acabou essa fase, agora pra você é tudo legendado. Liga a legenda em português, lê a legenda mesmo, não tem problema ler a legenda, por quê? Você tá se envolvendo com inglês não é pra estudar, você tá se envolvendo com inglês porque você quer se acostumar com o som. Vocês não falam tanto isso? Ah, Vinícius, quando eu escuto eu não entendo. Isso é falta de costume, porque se tivesse escrito, às vezes você entende, mas por que escutando não? Porque é falta de costume. Então você precisa dar horas e mais horas e mais horas de inglês pro seu cérebro. Então liga a legenda, lê a legenda mesmo, porque você tá assistindo para se divertir, você não tá assistindo para estudar, então você quer entender a história, então liga a legenda, mas vai se envolver com o inglês. Dublado para você, acabou. Você gosta de costura, de arte, de pintura, de desenho? Vai assistir sobre isso no YouTube em inglês. Busque lá canais do YouTube em inglês que você vai encontrar gente falando sobre isso. Quanto antes você começar, mais rápido você vai chegar no ponto que assistir conteúdo em inglês é tão fácil quanto assistir conteúdo em português. Você vai chegar nesse ponto, mas para isso você precisa acostumar os seus ouvidos. E eu não tô falando só que, então Vinícius, é só escutar filme em inglês que eu aprendo inglês? Não é isso não. Você vai assistir os filmes em inglês para você se acostumar com a velocidade, com o som, com expressões informais, com trejeitos, com olhares, com nuances da fala que livros não são capazes de te ensinar. Professor nenhum é capaz de te ensinar algumas nuances da fala que você só pega consumindo conteúdo de nativos para nativos. Então vai se envolver com o inglês, não é só estudo. E quando a gente junta tudo isso, a gente junta todos esses pilares que eu te falei, eu consigo concentrar esse método para vocês nesse seguinte conceito aqui, ó. Estudo ativo e estudo passivo. A partir de agora, você é um estudante inteligente de inglês. Você é um estudante que otimiza os seus estudos ao máximo. Então, a partir de agora, você sabe que você tem que fazer 2 pilares, que são estudo ativo e estudo passivo. Para resumir, como é que vai funcionar a partir de agora a sua rotina? A partir de agora, no seu estudo ativo, é aquele estudo que você vai fazer mais ou menos 2 vezes na semana, que é aquele momento que você realmente senta para estudar e aprender coisas novas. Então é quando você vai sentar no seu material lá, sentar no computador, ligar uma aula, ligar o Vinícius lá ensinando, avançar no seu material de estudos, avançar no seu portal. É aquele momento da semana que você vai sentar para ativamente estudar inglês. Quanto tempo? Mais ou menos 30 minutinhos, mais ou menos, é uma boa sessão de estudos. Você não precisa ter uma sessão de estudos de 2 horas, de 4 horas. 20 a 30 minutinhos para avançar no seu material, assistir uma aula, você já aproveita para tirar as dúvidas, você não termina a sessão de estudo ativo sem ter tirado as dúvidas. Essa sessão de estudos não precisa demorar demais.
ok? Então 20 a 30 minutinhos lá para você aprender coisas novas. Quantas vezes? Umas 2 vezes na semana, por exemplo, segunda depois do almoço e quinta-feira quando eu chego em casa. Separe 2 momentos na sua semana para você sentar com a aula e assistir mais inglês, melhorar o seu inglês. Aqui eu não tô falando de série, não tô falando de filme, nada disso. Aqui eu tô falando de estudo ativo, sentar na aula, de verdade, material, professor tirando as dúvidas, avançando nos seus estudos. E aí, o que você tem que fazer todos os dias é o seu estudo passivo. Aqui você faz todos os dias. O que você vai fazer no seu estudo passivo? Ouvir os áudios do seu material. Então, lembra que eu falei pra você que lá na aula a gente aprende o diálogo com áudio? É aqui que você faz essa atividade. Tira as dúvidas, aprende o diálogo com áudio e tudo mais. Nos dias seguintes você vai ouvindo esse áudio, vai ouvindo o seu material. Ouve enquanto você está fazendo outras coisas. Então você ouve o máximo de tempo que você puder. Seu trajeto de casa até o trabalho dá 40 minutos no carro? Liga lá no carro os 40 minutos para você ir escutando. O que você vai fazer aqui também? Revisar o Anki. A revisão do Anki faz parte do seu estudo passivo, tá bom? E ela demora quanto tempo mais ou menos? 5 minutos. Então, Vinícius, como assim você quer que eu estude inglês todos os dias? Eu tenho vida. Eu sei que você tem vida. Mas isso aqui te custa 5 minutos. Você tem um sonho, você tem um objetivo, tem uma coisa que você quer conquistar. E essa coisa te custa 5 minutos por dia de revisão. A gente está conversando aqui há muito mais tempo que isso. Você tem esse tempo. 5 minutinhos é um banho mais rápido, é 5 minutos mais cedo que você acorda. E também ouvir os áudios. Ouvir os áudios é no tempo que você estiver fazendo outras coisas, não precisa ter tempo para isso. É só ligar play, é só ter a força de vontade de ligar play enquanto você estiver fazendo outras coisas. O que você pode fazer no seu estudo passivo? Que não cabe exatamente como estudo, mas é mais uma coisa que você faz para se divertir. Assistir as coisas que você gosta. Aqui não é muito bem estudo, mas não deixa de ser um contato passivo com o inglês. Porque eu falei pra você, você precisa ter imersão já. Vai se envolver com o conteúdo em inglês que você gosta. E aí acaba que esse método, quando você organiza dessa forma, inclusive no estudo ativo, é aqui que você adiciona as frases no Anki também. Tá bom? Você já aprendeu as frases na aula, já adiciona essas frases dentro do seu Anki para não esquecer. Então, esses 2 pilares acabam resumindo tudo o que acontece dentro desse método. E você continuar fazendo isso aqui vai transformar os seus estudos de inglês assim da água pro vinho. Você não pode pegar o que a gente aprendeu essa semana e não executar. Você não pode pegar tudo que você viu até aqui e deixar pra lá, deixar guardado na gaveta. Você tem que executar o método. Porque eu falei pra você, aprender uma língua demora. Aprender uma língua leva tempo, exige consistência, exige esforço, exige força de vontade, exige tudo isso. Mas o passo a passo é simples de fazer. 2 vezes na semana aprende coisas novas na sua aula e todos os dias faz o estudo passivo, que é leve, é rápido, não te consome muito tempo e ainda é divertido, porque isso inclui também assistir as coisas que você gosta. Então, se você aplicar tudo isso aqui nos seus estudos de inglês de um jeito eficiente, do jeito que eu te mostrei, você vai aprender inglês. Você executa isso durante um tempo e você vai chegar lá. Você já vai perceber os resultados mas muito mais rápido do que uma pessoa que não executa o método desse jeito, ok? E para tirar essas dúvidas de vocês, já que tanta gente me perguntou durante a semana e eu falei para vocês que eu ia abrir as matrículas pro Nauer na semana que vem, dia 18 de janeiro, que é segunda-feira, eu vou abrir as matrículas para minha turma de inglês. Eu vou aproveitar esse momento agora para tirar um pouco dessas dúvidas e adiantar vocês de como vão ser as matrículas pro meu portal de estudos, tá bom? Então é o seguinte, como eu falei para você, executando esse método você vai aprender inglês, mas tem como ser ainda mais eficiente. E é por isso que eu criei o portal Nauer. Nauer é como chama o meu portal de estudos de inglês. É uma plataforma que você pode acessar do seu celular, do seu computador, do seu tablet, até pela TV dá para acessar se você usar o navegador da internet pela TV. Você consegue ter lá dentro todo o material, existe já disponível todo o material, do zero até o avançado, literalmente do zero até a fluência. Eu coloquei absolutamente tudo que você vai encontrar quando você estiver vendo seus filmes, quando estiver conversando, quando estiver tendo contato com o inglês. Todas as estruturas de frase que você precisa aprender, você vai conhecer dentro do Nauer. Com acesso vitalício e ilimitado à plataforma, sem tempo limite de acesso, em que você vai ter acesso também a todo o nosso suporte para dúvidas, nosso acompanhamento, não só meu, mas de todos os professores, para avançar nos seus estudos com zero dúvidas, para você nunca mais sentir que você está sozinho no seu aprendizado. E além dos materiais que a gente já prepara, já deixa disponíveis dentro do portal, tem todos os encontros ao vivo, as aulas ao vivo que a gente faz todas as semanas para poder fazer plantões de dúvidas, revisar os estudos, para poder interagir, conversar em inglês. E essas aulas ao vivo, esses encontros são opcionais, então eles acontecem sim com horário marcado, mas se você não pode estar lá,
tá tudo bem. A gravação do encontro fica disponível no portal assim que ele acaba, para que você possa assistir no momento que for possível para você. Então, pela primeira vez, você vai ter acesso a estudar na velocidade que você quiser, porque o acesso é vitalício. Você vai ter a oportunidade de estudar no tempo que você tiver, mesmo que seja 11h30 da noite de domingo, você vai poder sentar lá, o portal vai estar à sua disposição. Você vai ter acesso a uma equipe de professores para te ajudar e tirar todas as suas dúvidas. Você vai ter acesso à comunidade de alunos em que a gente interage, se motiva, troca ideia em inglês quando você se sente pronto para isso. A gente puxa um ao outro para que você nunca mais se sinta sozinho nos seus estudos. E inclusive o material do portal ele é organizado em jornadas. A sua primeira jornada no nosso portal de estudos é o English Rise, que eu posso chamar de primeiro módulo, é a sua primeira fase de estudos. O English Rise ele demora cerca de 1 ano para ser feito e ele compõe todas as principais estruturas que você precisa aprender para poder ter a melhor base possível de inglês. E com esse English Rise, com o que você aprende no primeiro módulo de estudos, que dá mais ou menos 1 ano de estudos, você já vai estar pronto para poder fazer a viagem que você quer, já vai estar pronto para começar a consumir as coisas que você gosta, já vai estar se jogando de verdade no inglês. Mas ainda assim, ele não é o final dos seus estudos, ele ainda não é o passo final. O segundo módulo de estudos, a segunda jornada, se chama English Plus, que é o segundo módulo, é mais uma jornada de aproximadamente 1 ano de inglês, em que você vai ter o golpe final. Tudo que tiver de avançado para você aprender, de explosão de vocabulário, de estruturas, de situações no inglês, você vai ter acesso. Por quê? Tudo que acontece dentro do portal, todos os materiais acontecem aplicando todos os fundamentos do método que você aprendeu ao longo da maratona. Então todas aquelas chaves de estudo sobre as quais eu falei aqui nesse evento, a gente aplica em todos os métodos do portal. Então desse jeito você vai aprender com os diálogos com o áudio, com os materiais, com as frases de exemplo, como fazer uma ligação, falando com um amigo, falando sobre animais de estimação, no hospital, numa entrevista de emprego, numa viagem, no aeroporto, no restaurante, fazendo compras, praticamente qualquer situação que você consiga imaginar que seja possível usar um idioma, você vai aprender dentro do portal. Inclusive, aulas que eu tenho no meu YouTube acontecem no portal de um jeito aprimorado, que os materiais vêm com áudio, os materiais vêm com as explicações, até coisas que você vê aqui no meu YouTube de forma gratuita, esses materiais estão dentro do portal de um jeito muito mais aprimorado para você ter uma experiência completamente diferente dentro da mesma aula. Além disso, acontecem as monitorias, que são encontros individuais, você e o professor sentado 1 a 1 para poder fazer uma acompanhamento mais próximo, tirar suas dúvidas de um jeito mais particular, conversar em inglês quando você se sentir pronto. Então, como eu falei, na primeira fase de estudos, você não gasta muito tempo conversando, você não gasta muito tempo escrevendo, falando, isso é pra depois. Mas quando chega a hora certa de você começar a pôr o inglês pra fora e finalmente desenvolver a sua conversação, o portal tem todas as ferramentas e todas as estruturas que você precisa para que você cubra absolutamente todos os pilares do seu inglês. E o melhor de tudo, com acesso vitalício, com acesso que não tem tempo limite. Então não ia adiantar nada eu falar pra você, aprender inglês demora, aprender inglês leva tempo. E aí chega no meu portal e eu falo, você tem só 1 ano de acesso. Não faz sentido. Eu quero que você fique lá com a gente 4, 5, 3, 2 anos, o tempo que você quiser, que for preciso pra você ficar bom de verdade, você vai ter acesso dentro do portal, porque não vai ter limite pra você. Enquanto eu estiver aqui vivo, vai existir o portal para você poder acessar, ok? E essas matrículas, essas vagas, eu não abro o tempo inteiro. Por quê? A gente dá um atendimento tão próximo para os alunos, tão particular, dá um atendimento tão presente, que eu não consigo colocar as 30 mil pessoas que estão participando da maratona dentro do portal. É por isso que eu só abro essas matrículas algumas vezes por ano. E no dia 18 de janeiro, então, que é segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu vou abrir vagas para o meu portal de estudos. Então, eu coloco os alunos dentro do portal por ordem de chegada. Eu abro as matrículas às 7 e quanto antes você entrar, você já garante a sua vaga dentro do portal. Porque quando eu fecho as matrículas, eu fecho mesmo. E só segunda-feira, dia 18 de janeiro, às 7 horas da manhã. E as matrículas, na verdade, elas vão até sexta-feira. Até sexta-feira, que é dia 22, as matrículas vão estar abertas. Mas só segunda, ou seja, só no primeiro dia, que é dia 18 de janeiro, vai existir R$1.000 de desconto na sua matrícula pro portal. Então só nesse primeiro dia, que é dia 18 de janeiro, vou até colocar aqui, ó, 18/1, eu vou dar R$1.000 de desconto nas matrículas do portal. Se você quiser entrar na terça, na quarta, na quinta ou na sexta, pode. Mas só quem entrar segunda-feira, que é quando eu abro as matrículas, às 7 horas da manhã, vai ter acesso a esse desconto de R$1.000 para poder ter acesso vitalício ao portal e a todos os materiais, o acompanhamento, todo o suporte, tudo que você precisa para ficar fluente de verdade em inglês.
As matrículas para a nova turma do Nauer, meu portal, acontecem na segunda-feira, dia 18 de janeiro, a partir das 7 horas da manhã. Nesse dia, nesse horário, eu vou liberar uma página de matrículas contendo um vídeo rápido explicando os últimos detalhes do funcionamento do portal e logo abaixo desse vídeo você vai ter o botão para fazer a sua matrícula. Você vai receber um e-mail com acesso a essa página de matrícula. Por isso, garanta que você está recebendo certinho todas as minhas mensagens. Fica sempre de olho na sua caixa de promoções ou spam também pode acabar caindo por lá. Porque, como eu comentei, milhares de pessoas estão participando da maratona, estão acompanhando o evento e, dentre elas, muitas vão querer se tornar alunos. Por isso, você precisa ser rápido para não perder essa vaga nesse horário. Se precisar, já coloca um alarme no seu celular, coloca um lembrete no seu computador para te lembrar. O Nauer não possui mensalidades, mas sim um pagamento único na matrícula que já inclui tudo que eu te mostrei, além de todo o suporte para te ajudar no aprendizado, meu e dos outros professores treinados por mim. Tudo isso pelo tempo que você precisar para aprender, porque o acesso no Nauer é vitalício, ou seja, você paga uma vez para nunca mais precisar gastar dinheiro com cursos, escolas ou professores de inglês. E talvez você já esteja se perguntando nesse ponto qual é o custo para participar do portal. E o fato é, aprender inglês simplesmente não é um custo, mas é um investimento que você faz em você. Eu vou só te dar um exemplo pontual disso. Você sabia que as pessoas que falam inglês ganham até 61% a mais? Inglês é algo que você investe e traz retorno direto para você. Mas é um retorno que vai além de financeiro, um retorno além de dinheiro. É uma liberdade, é um conhecimento que te acompanha por toda a sua vida e te permite estar confortável literalmente em qualquer lugar do mundo, ouvindo, falando, lendo o que quiser, assistindo o que quiser ou precisar. E eu vou te falar sobre o investimento no dia das matrículas na próxima segunda-feira, mas o que eu posso te adiantar é, não é um preço de uma banana na feira. Afinal, esse é o único investimento que você precisa fazer no seu inglês, uma vez que a plataforma vai te entregar tudo pronto para você atingir a sua fluência pelo tempo que você precisar. Então, por enquanto, é isso. Assim a gente vai encerrando por aqui a terceira e última aula da maratona Inglês em Casa. Eu espero que essa semana tenha te ajudado a enxergar onde você deve focar para aprender inglês e que essas ferramentas e hábitos de estudo que eu te passei te ajudem a enxergar que sim, falar inglês é possível, aprender inglês é possível, é só executar o método e ter o material certo em mãos que o resultado vem. E hoje você tem a sua última oportunidade de deixar o seu comentário aqui na página e interagir comigo durante a maratona. Aproveita e me fala se você vai estar comigo, se você quer estar comigo na próxima turma do Nauer, escreva quaisquer dúvidas que você tenha sobre o meu portal aqui embaixo. Assim eu já posso incluir ele na minha explicação de segunda, já posso incluir sua dúvida. Me conta também o que você achou do que você aprendeu durante essa semana, do que você aprendeu na maratona. Me conta quais são as suas expectativas a partir de agora, eu quero ouvir de você. Inclusive, a gente tem mais encontro ao vivo hoje às 18, que você pode assistir clicando no botão aqui abaixo dessa página ou pelo YouTube mesmo, em que eu vou revisar tudo que a gente aprendeu e tirar dúvidas sobre o que a gente viu até aqui. E você também já vai poder ver mais sobre de dentro do meu portal, de dentro do Nauer e se preparar para o que vem aí nos seus estudos. Eu vou estar lá tirando dúvidas sobre isso também. Se você está assistindo essa aula depois de sexta-feira, essas aulas estão todas disponíveis no meu canal do YouTube e você pode acessar por lá para reassistir a tudo até domingo, que é quando essas aulas vão sair do ar. E a você que agora vai passar a estudar diretamente comigo e com a minha equipe, vai passar a ser um Nauer lá dentro do portal, é só o começo da nossa caminhada de aprendizado de inglês. Fica atento no seu e-mail para não perder a sua vaga. E eu espero você segunda-feira, dia 18 de janeiro, às 7 horas da manhã, que é quando eu abro as matrículas para o portal de estudos. Se você quiser tirar alguma dúvida com a gente sobre o curso, sobre o portal, sobre como funciona, escreve também para contato@viniciusrodrigues.com.br, ok? Thank you so much for having been part of this event. We have put a lot of effort into it over the last weeks, and I really hope it helped you out somehow. And I'll see you tonight for our live class, and of course on Monday, January 18th, for the opening of my new class, okay? I'm looking forward to having you as my new student. And as always, don't forget to leave your comments and thoughts below this video, and bye for now. Take care. Hello, guys. Meu nome é Jennifer, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, e atualmente eu moro nos Estados Unidos. O meu primeiro contato com o clube de inglês intensivo foi a partir do programa de japonês online. Eu sou estudante de japonês desde 2018 e quando abriram as vagas eu recebi o e-mail. Então eu fiquei muito feliz porque eu várias vezes mandei e-mail para eles perguntando se eles tinham um curso de inglês. E nessa época eu estava nos Estados Unidos e estava sendo muito difícil de aprender inglês. Quando eu comecei o curso na Nauer com o Vinícius, eu logo de cara vi que era muito boa, porque
a pronúncia do Vinícius é muito fácil de entender. Você consegue escutar e saber o que ele falou, as palavras que ele falou. Não é igual tu ouvir uma música e você tentar cantar tudo errado porque você não entendeu as palavras. Com o Vinícius você consegue entender cada palavra e ele fala devagar, repete. Isso é muito bom. E também as explicações para o uso dos verbos com ele é maravilhosas. Eu gostei muito. Eu aprendi finalmente como utilizar o verbo to be. Eu aprendi como pronunciar o TH, tá? Então, assim, é umas coisas que a gente tinha muita dificuldade no Brasil e com uma aula só ele ensinou fácil e sem precisar rever de novo a aula para conseguir interiorizar. Eu consegui absorver a aula em um momento só. Foi uma coisa que eu achei maravilhosa, né? Porque, poxa, tinha aulas que eu fazia que eu não entendia, eu tinha que ficar conversando com o professor várias e várias vezes porque eu não estava conseguindo compreender. E com o Vinícius não, uma aula só eu consigo ir para próximas aulas dele. E eu só tô no 5º módulo, são os 12 módulos dele. E eu já posso falar com o meu supervisor, eu já consigo resolver problemas no banco, eu consigo ligar para, por exemplo, eu tive que ligar para minha companhia de luz, eu consegui falar com alguém em inglês, tá? Porque ele aqui é só inglês ou espanhol, é bem difícil ter. E eu achei, quando eu comecei a falar para resolver um problema meu em inglês e eu vi que eu conseguia falar, eu fiquei fascinada e eu agradeço muito por isso, porque com a ajuda desse método que é realmente feito para pessoas que não têm contato com o inglês, aprender é fantástico. Eu agradeço muito porque eu precisava de um curso que fosse fácil de compreender como esse, tá? O Vinícius, com a pronúncia dele, a gente consegue ter uma absorção maior das palavras, né? E com a ajuda do Anki a gente revê tudo, isso é legal. Eles têm um suporte ao aluno muito bom também, qualquer dúvida vocês podem tirar. Eles têm aulas ao vivo, né? Eles marcam. Eu também gostei muito de ter as aulas em PDF, né, que a gente pode sempre rever. Eles têm outros módulos agora. Ele mudou do clube de inglês intensivo para Nauer, porque ele vai ter uma área plus, uma área avançada, né, para quem já está estudando, poder ir avançar mais níveis, além dos 12 níveis que eles têm do curso, né? Então eu fiquei maravilhada com isso, porque para quem estava aqui e não falava nada, em questão de 4 meses no máximo, eu já tô falando bem inglês. Todo mundo que eu falo aqui diz que eu falo bem. E eu vim pra cá falando hi, bye e my name is. Era só o que eu falava. Então, assim, pra quem tá querendo fazer inglês, dê uma chance pro Nauer. Vocês vão ver que vão gostar. Deem uma olhada no canal do Vinícius, se vocês têm dúvida, que vocês vão ver que as aulas deles realmente é fácil de compreender, tá? Esse eu tô fazendo um depoimento meu, da minha experiência, e eu digo que realmente foi muito bom pra mim. Eu posso resolver meus problemas agora, eu entendo inglês e eu falo graças à metodologia do Vinícius. Então eu agradeço muito ao pessoal da Nauer e espero que continuem assim. Tchau! Hey guys, I'm Junior, I'm 32 and I'm a Nauer. I've only started studying formally in 2013 in a traditional language school where I made a placement test and its results put me almost in the middle of the school program. At that moment I thought it was good, but I lost many important basic knowledges, And so even though I had finished the course there, a lot of times I felt like I was lacking that basic knowledge and some advanced ones too. And that's why I've enrolled in Nauer. It has a similar method to PJO, a Japanese online program, which I'm also a student, and I think it's awesome as well. But of course, Nauer has its own singularities, I would say, like shadowing exercises and individual online tutoring. Well, that being said, my experiences into the study platform have been okay so far. I've been learning a lot, and I realized that I was putting by the listening practice all these years. By the way, another important point is the Anki, an app we use to make the reviews of the sentences we've already learned, and it is really helpful. When you get used to it, it's game changing, believe me.
Nowadays, my main challenge is to create new possibilities to use the language. Maybe it would be whether working with it or even traveling abroad, since both are dreams of mine. Anyway, guys, if learning English is something that you deeply want, I'm sure you all can be able to achieve it someday. Especially if you are open-minded and try not to compare the languages all the time. I mean, if you accept they're from different cultures, it'll be way easier for you. So that's it, guys. Thanks for watching and see ya. Hello everyone of the English Intensive Course team. I'm Alexandre Menezes and I've been a member of your group since November of the last year. I have really enjoyed to be part of that group. I've learned a lot from you, and it has been very interesting to attend online classes and to discuss in the Telegram group, as well as to using your platform. The platform you've created is very nice, it's very interesting. Well, many years ago when I started studying English, my main source of knowledge were scientific papers, but in the last 3 years I've dedicated my time to improve my vocabulary, studying other things, other themes in English language. It is still a long way to naturally speak and to naturally communicate in English, but this is a very exciting challenge that I put to myself. I've learned that the app Anki, the Anki app is a very powerful tool for us to improve in our knowledge. And I hope to speak to you soon. Thank you very much. Bye bye.